Bem-vindo ao meu canal. Nós estamos falando nessa série de vídeos tudo sobre a carreira de advogado. Aqui você vai conhecer vários temas que são importantes sobre a carreira de advogado. Hoje, nesse vídeo 2, nós vamos falar sobre dificuldades e outros assuntos relacionados à carreira de advogado. Se você não assistiu o vídeo 1, copie esse nome da descrição do nosso vídeo, cola lá no navegador do YouTube e coloca no final parte 1. Aí você vai assistir o vídeo 1. É importante você assistir o vídeo 1, porque esse vídeo aqui é uma continuação. Olha, eu vou iniciar falando para você hoje sobre as dificuldades no início da carreira. As dificuldades no início da carreira de um profissional da advocacia são muitas. Eu vou tentar compartilhar algumas delas. Uma das dificuldades no início da carreira do profissional da advocacia é a dúvida se vai trabalhar sozinho, se vai ser um advogado atuante em carreira solo, se ele vai atuar conjuntamente com outros colegas, e aí isso também gera outras dificuldades, outros problemas, porque você precisa pensar no impacto que vai gerar quando você é sócio em um escritório de advocacia. Quando você está trabalhando sozinho, sozinha, os honorários advocatícios, eles são 100% seus, logicamente com devido desconto dos impostos que são aplicáveis. Mas, quando você está em sociedade, você tem que dividir os seus recebimentos. E isso também gera um impacto na vida daquele que está iniciando a carreira. Às vezes, ele teme sozinho não conseguir dar fruto no seu trabalho, não conseguir ter êxito. E por outro lado, ele pensa, se tiver em sociedade, como vai fazer para partilhar esses honorários? E muitas vezes, a partilhar os honorários se torna para ele um recebimento inferior da expectativa que ele tinha. Outra dificuldade nesse início de carreira é que o advogado ele não tem como, na maioria das vezes, se especializar no atendimento em um ramo do direito. Por exemplo, eu quero ser advogado criminalista. No início da carreira é difícil você se firmar em uma área apenas, porque você abre um escritório e surge a necessidade de você ser um advogado polivalente, de você ser um advogado clínico geral, você atender em vários ramos, em áreas diferentes do direito. Porque se você escolher no início da carreira, muitas vezes, mas existem exceções, se você escolher atuar em só uma área, em um único ramo do direito, você pode não conseguir se manter no mercado. E quando eu digo isso, é se manter realmente financeiramente. Porque você vai ficar esperando aparecer para você os clientes daquela área que você escolheu atuar, e muitas vezes demora. E quando você atua em vários ramos, você tem a opção de atender necessidades diversas no seu escritório, e com certeza a fluidez de clientes e de honorários advocatícios serão bem maiores. Então essas são algumas dificuldades que eu quero destacar no início da carreira do advogado. Outra dificuldade que o advogado ele enfrenta no início da carreira é a rotina de trabalho. Veja que muitos de nós veio do mercado tradicional, onde cumpria uma carga horária de 8 horas, tinha descanso para relaxamento e alimentação. A maioria das cargas horárias que nós conhecemos das profissões no Brasil são assim. Ou trabalhava 6 horas com um intervalo de 15 minutos para descanso e refeição.
para quem trabalha em determinados ramos, não é? Que tem esforço repetitivo, enfim. Mas nós, se não éramos apenas estudantes, nós vimos de uma carreira, de outra área, né? Ou vendas, professor de alguma área, enfim. E aí nós estávamos bitolados àquela carga horária. Quando nos tornamos advogados e começamos a efetivamente a trabalhar, a ter clientes, aí a nossa vida muda. Você vai ver o seu telefone tocar, ou então uma ligação, ou então um barulho, um toque de uma mensagem de texto à noite, após as 22 horas. Aos sábados, finais de semanas, feriados. E quando isso acontece no seu momento de descanso, ele interrompe o seu momento de descanso. Ele impede o seu descanso. E o profissional fica ligado. Porque ele vai pensar: se eu atender, eu vou gerar no cliente uma expectativa que toda hora que ele me chamar, eu vou responder. Ou então ele vai pensar: se eu não responder, eu posso perder um negócio. Quando começa a se avolumar, ainda no início da carreira, uma certa quantidade de negócios, de contratos, de clientes a serem atendidos, e que o advogado ele gasta 3, 4, 5 horas num peticionamento, e dentre outros compromissos que ele tem que cumprir durante o dia, quando ele vai notar, ele trabalhou 12 horas. Eu sou habituado a um ritmo de trabalho entre 12 a 15 horas de trabalho, de segunda a sexta. Finais de semana eu fico sobre aviso, porque eu sou especialista na área criminal. Atendo principalmente na área criminal. Mas eu estou habituado a esse ritmo de trabalho. Eu estou habituado, tranquilo, ao telefone tocar tarde da noite, pela madrugada, para atender um flagrante numa delegacia, o cliente foi preso, enfim. Então, no início da carreira, você vai começar a notar, ou você já esteja sentindo a diferença da tua carga horária. Não tem essa de você escolher horário para trabalhar. Vai ter dias, vão ter semanas, haverão meses na sua carreira em que você vai ter que trabalhar muito mais do que 8 horas por dia. E muitas vezes você vai ter que sacrificar um sábado, um feriado, até um final de semana inteiro, para você poder cumprir um prazo. Não foram uma nem duas vezes em que eu tive que sacrificar o meu final de semana, ver a minha companheira e atender um compromisso social, um aniversário, e eu ficar em casa no final de semana com uma pilha de processos, porque tinha prazos a cumprir até a segunda-feira, o primeiro dia útil. Então, é uma dificuldade que nós enfrentamos já no início da carreira, quando nós começamos a receber diversos compromissos, começamos a aceitar diversos convites para assumir compromisso, e o ritmo de trabalho ele começa a ser volumoso, e você vai sentir bastante isso. Mas é importante você saber que você escolheu fazer aquilo que você ama, que você gosta, e toda profissão vai ter sacrifício. Você vai precisar investir tempo para você ter sucesso na sua carreira. Outra dificuldade na vida do profissional iniciante é a falta de experiência. De repente a pessoa saiu da universidade agora e ela gosta do direito criminal e ela decide atuar no direito criminal, mesmo sem ter especialização na área. Muito bem. Ela está ali no escritório e de repente
chega uma ligação ou um parente, um familiar, avisando que tem uma pessoa presa. E aí, o que fazer? Você nunca atendeu um flagrante, você nunca foi na delegacia. O que fazer quando chegar na delegacia? Então, essa falta de experiência, ela gera inclusive medo. Tem gente que treme, tem gente que sua frio, porque não tem experiência em determinadas áreas, e quando aparece o serviço a ser cumprido, a demanda a ser cumprida, a pessoa fica com medo, sem saber o que fazer, pela falta de experiência. Mas eu quero dizer para você que a maioria de nós, se não todos, tem um colega mais experiente, tem um parente na família, um amigo da família que é advogado, que tem mais tempo na advocacia. E a partir dessa experiência dessa pessoa, você vai somar a sua vida profissional. Você vai fazer um contato com aquela pessoa. Você vai dizer para ela a sua necessidade. E eu acredito que ela vai te ajudar. Eu ajudo muitos colegas e nem cobro nada por isso. Recebo ligações, e-mails, mensagens de WhatsApp, colegas que estão diante de uma situação que não sabem como agir, porque é a vida prática que a universidade não ensina. Então você vai acessar essa pessoa mais experiente e você vai buscar saber os caminhos para chegar e solucionar aquela demanda jurídica que chegou até você. A falta de organização é um problema que existe em qualquer profissão. Não é só na advocacia, mas principalmente na advocacia. A falta de organização pode gerar transtornos enormes na sua vida. Um profissional da advocacia, como eu já introduzi essa informação no primeiro vídeo, ele precisa ter uma agenda. O profissional, advogado, advogada, ele precisa ter uma organização de trabalho. Ele precisa saber no dia seguinte aonde ele vai, o que ele vai fazer, que atos ele precisará cumprir, o que ele vai peticionar. Então ele precisa se organizar antes do dia. Até uma semana antes, organizar a semana toda, deixando um espaço para acrescentar novos compromissos, mas ele precisa estar preparado, porque se ele não tiver organização, ele vai perder prazo. Se ele não tiver organização, ele vai perder audiência. Se ele não tiver organização, ele vai deixar de cumprir atos jurídicos. Se ele não tiver organização, ele vai perder clientes e ele vai perder dinheiro. Então, você precisa estar atento a essa informação. Não se deixe ser um profissional, uma profissional desorganizada. Organize sua vida, organize sua agenda, organize os seus compromissos. E assim você vai ter com certeza êxito. A concorrência é um problema também na vida do iniciante da advocacia e muitas vezes para aquele que já tem experiência no mercado. Por quê? Essa concorrência muitas vezes ela se dá de forma desleal. Às vezes tem um coleguinha na advocacia que cobra preços absurdamente baixos e acaba concorrendo com você, às vezes um escritório do seu lado, acaba concorrendo com você de forma desleal. Você cobra X vezes 2 de honorários para atender uma ação de divórcio, esse escritório aqui do seu lado cobra X menos. Então gera uma concorrência desleal. Mas eu quero dizer para você que você se firmando no mercado, se estabelecendo, mantendo a sua firmeza no seu porte profissional, no seu porte no momento de cobrar os honorários advocatícios. Quando eu digo esse porte, eu estou especificamente te dizendo que se você cobrar X ao quadrado, X vezes 2 nos honorários, e o cliente disser para você,
Não, mas eu vim de um escritório ali que ele cobrou X menos. Você esteja firme, não abra mão. E argumente com a pessoa. Diga para ela, por exemplo, a senhora não acha estranho em um mesmo trabalho de advocacia alguém cobrar tão pouco e alguém cobrar tão justo? A senhora acha que não tem alguma coisa estranha aí? A senhora deve pensar se esse serviço que lhe forneceram está à altura da sua necessidade, porque o valor que eu estou te cobrando é um valor justo. Aí você já teve toda a preparação, a tratativa que eu te dei no primeiro vídeo, na primeira aula, tratando sobre honorários advocatícios. Então, você deve ter a paciência que essa concorrência ela vai ser superada. Não deixe que essa concorrência te engula, te encubra, te faça até mesmo desistir da advocacia. Não permita que isso aconteça. Porque vai chegar um momento na sua vida que você vai se firmar no mercado, que você vai ter o seu lugar ao sol no mercado, que as pessoas vão contratar você, porque quer te contratar. Não é porque você é mais um profissional, mas é porque quer contratar você, porque sabe da sua procedência, do seu bom nome, da sua atuação, da qualidade do teu serviço. E isso vai fazer toda a diferença. Um problemão. Isso aqui que eu vou citar é um problemão. A má gestão dos processos pelos servidores públicos. Por exemplo, você ingressa hoje com uma ação de divórcio e alimentos. E os alimentos eles precisam ser julgados de forma provisória, já no início da ação. Então, você ingressa com um pedido de urgência, uma liminar, uma tutela de urgência. E sabe o que acontece? O servidor, quando recebe o seu processo, ele esquece de colocar no local adequado de urgência para o juiz julgar o seu processo. E passa dias e dias e dias, aonde o juiz já deveria ter julgado a sua liminar, o seu pedido de urgência de alimentos provisórios, por exemplo, e não aconteceu. Sabe por quê? Pela má gestão dos processos pelo servidor público. E existem inúmeras outras situações. E aí você precisa identificar que o servidor ele cometeu algum erro. Você vai buscar conversar com esse servidor que cuida do processo e fazer com que ele entenda que houve um erro, um equívoco quando foi feita a conclusão do seu processo. Eu estou citando só um exemplo. Existem diversos. E aí, pedir que o servidor corrija esse problema. Se o servidor não fizer, você pode buscar despachar com o magistrado, explicar para o magistrado o que aconteceu. E se isso não resolver, você pode buscar a corregedoria, a ouvidoria no Tribunal de Justiça do seu estado e levar até eles o conhecimento desta falha desse servidor. Mas sempre agir diante dessas situações com tranquilidade, sem arrogância. Não vá ao fórum ou ao encontro do servidor, do magistrado, seja de quem for, para resolver esses problemas de má gestão dos processos, para brigar. Vá para resolver, de preferência, tranquilamente. Porque esse processo, para o seu cliente, é único. Mas para você, é mais um processo que você vai ter, por exemplo, naquela vara da justiça. E se você tiver uma postura inadequada, quando chegar outros processos que você precisar resolver situações, já haverá ali os relacionamentos entre o advogado e os servidores da justiça ou magistrados haverão de estar desgastados. Então é bom você resolver em paz. Mas é sim uma dificuldade que nós enfrentamos não só no início da carreira, mas na carreira de qualquer advogado,
ele enfrenta esse tipo de problema. Outro problema, a morosidade na justiça. Você, em toda a sua vida profissional, eu tenho certeza da minha afirmação, você nunca vai ouvir alguém falar que a demora no seu processo, no processo do cliente, é por causa do magistrado. É porque o processo não está tendo andamento na justiça. Nunca. Infelizmente. Sempre as pessoas vão associar ao profissional, ao advogado, a demora no processo. Por isso a importância de você dar o acompanhamento no processo. De você cobrar um andamento sério no seu processo. E você está conversando com o seu cliente sobre o andamento do processo. Porque não vai dar tempo do cliente ligar para você ou ir ao seu escritório só para te cobrar. Não vai tirar a sua paz, porque muitas vezes tira a paz o cliente nesse sentido quando vai cobrar, porque ele vem muitas vezes nos agredir. E você também vai conseguir ter uma agilidade, porque quem não é visto não é lembrado. Se você está indo na secretaria do fórum conversar sobre o seu processo, se você peticiona lá pedindo que o processo dê o seu devido andamento, você sempre vai ser lembrado. E com certeza você, com muita cautela, vai vencendo essa morosidade. Que nós temos que ser justos, que essa morosidade que nós visualizamos no judiciário, muitas vezes não é culpa apenas do juiz, não é culpa apenas do servidor. A maioria das vezes é falta de pessoal para uma demanda gigantesca que se avoluma, que vai se avolumando aí nas secretarias da justiça pelo Brasil afora. E não tem pessoal para fazer com que esse processo dê o seu devido andamento. Uma situação que gera dificuldade e desconforto no início da carreira é a cobrança de honorários. Muitas vezes, nessa cobrança de honorários, nós tememos perder o cliente se cobrar o preço adequado. Nós tememos perder o cliente se cobrar muito barato, o cliente vai achar estranho. Então, a cobrança de honorários, ela é um verdadeiro medo na vida do profissional da advocacia, principalmente naqueles que são iniciantes. A cobrança de honorários, como já demos uma pincelada no início, ali no vídeo 1 dessa série de vídeos, ela deve se estabelecer com base no contrato que você faz com o cliente, com base na tabela da OAB. A tabela da OAB, ela é o primeiro passo que você deve observar quando for cobrar honorários. Segundo, você deve observar a complexidade, a dificuldade daquele processo. Você deve observar também o porte financeiro do seu cliente, para que você possa cobrar honorários advocatícios justos. Não pense que os clientes eles gostam daquele profissional que cobra barato. O cliente gosta daquele profissional que passa segurança, que demonstra que sabe o que está fazendo. E que quando cobra os honorários, o cliente não vai entender que aquele honorário que foi cobrado é caro. Ele vai entender que é justo. Então, eu quero motivar você a superar esse medo da cobrança de honorários advocatícios. E se tiver dúvida como cobrar, olha a tabela da OAB, você vai ter uma referência. Liga para um colega, até um colega seu de turma, da mesma época sua da advocacia, ou um colega mais experiente. Fala para ele a ação que você pretende ajuizar e ele vai te dar uma sugestão na cobrança do valor dos honorários. Pode te ajudar bastante. Por isso é importante ter um bom relacionamento e amizade com colegas de advocacia, porque nós podemos ter ajuda mútua.
Outra questão que eu quero falar com você, importante na vida do profissional da advocacia, são as tecnologias. Hoje é impossível se advogar sem ter acesso a qualquer que seja dispositivo tecnológico. Você hoje não peticiona a próprio punho. Os nossos antepassados da advocacia, eles peticionavam naquela máquina de datilografia, ou então na caneta mesmo. Hoje você precisa usar um computador. E aí a justiça foi evoluindo e passaram a utilizar o processo judicial eletrônico. Existem programas, existem dispositivos eletrônicos, existem apps, diversos tipos de sistema para ajudar, corroborar com a implementação de um melhor serviço, de um melhor atendimento no serviço da advocacia. Então, nós precisamos estar atentos às tecnologias. Eu, quando fui estudar em São Paulo, fazer uma das especializações que eu tenho, que eu sou especialista em direito penal, sou especialista em processo penal, eu também sou criminólogo pela PUC do Rio Grande do Sul. Mas aí, quando estive em São Paulo, eu visitei alguns escritórios com o intuito de, quando estivesse estudando ali, eu pudesse lá também exercer a advocacia. E cheguei num escritório de uma advogada que tinha assim seus mais de 20 anos de advocacia, quase 30 anos de advocacia. E ali naquela conversa bem amistosa, ela disse para mim: doutor, eu estou me aposentando mais cedo, porque eu não consigo lidar com os processos eletrônicos. Eu não sei lidar, estou lhe sendo sincera. Então, eu não vou receber o doutor aqui no escritório, porque eu já vou, poucos dias, vou estar encerrando as minhas atividades, vou me aposentar. Então, você veja que um profissional experiente, profissional antigo de carreira, saindo da advocacia, porque não consegue lidar com as tecnologias, não tem a habilidade para lidar com as tecnologias. Então, não é possível se sustentar na advocacia de hoje sem você ter o mínimo de conhecimento de tecnologias. Saber operar um computador, saber operar um aplicativo, porque a justiça tem aplicativos, saber protocolar um processo, distribuir um processo nos sistemas eletrônicos da justiça. Se você, aí na sua cidade, eu acho muito difícil, quando estiver assistindo esse vídeo, ainda não tiver os sistemas eletrônicos, pode ter certeza que em pouco tempo vai chegar, porque praticamente em todos os estados da federação o processo judicial eletrônico já foi implementado. Então precisamos estar ligados nas tecnologias. Outra questão importantíssima na vida, na carreira de um advogado, de uma advogada, é conhecer as prerrogativas. Você sabia que um advogado ele pode entrar e sair de uma sala de audiência sem pedir autorização ao magistrado? Você sabe que um advogado pode ir em uma delegacia e acessar um inquérito policial sem procuração, desde que aquele inquérito ele não esteja em segredo de justiça? Você sabia que você pode falar com o seu cliente a qualquer dia, a qualquer hora, se ele estiver recolhido preso? Você sabia que você tem o direito de entrar em todos os locais das instituições públicas, dos ambientes da justiça, livremente, sem ser revistado? Então eu quero dizer para você que não tem como um advogado se estabelecer na advocacia se ele não conhece as suas prerrogativas, ele não conhece os seus direitos. Ao longo da minha carreira,
Eu já vi muitos colegas serem envergonhados e humilhados em fóruns da justiça. E passaram por isso porque não conheciam as suas prerrogativas. Nobres colegas, não existe nenhuma, absolutamente nenhuma hierarquia entre juiz, advogado e Ministério Público. Nós estamos no mesmo patamar. Mas frequentemente nós encontramos advogados baixando a cabeça para juiz, para promotor, quase pedindo a benção para trabalhar. Não existe hierarquia. Eu citei aqui para você alguns poucos exemplos. Então leia a lei da advocacia e tome conhecimento, grave, anote as suas prerrogativas. Inclusive, as seccionais da OAB, eles têm um procurador das prerrogativas 24 horas por dia, que se o advogado passar por uma situação em que suas prerrogativas foram desrespeitadas, ele vai entrar em contato com esse telefone das prerrogativas e um procurador da OAB vai atender e vai socorrer o advogado em uma situação em que suas prerrogativas elas foram feridas. Então, conheça as prerrogativas, vivencie no seu dia a dia o exercício das suas prerrogativas e faça valer. Aqui é um problema que eu vou falar agora, chamado de autossabotagem. A autossabotagem, ela é um problema porque o profissional começa a observar somente as dificuldades da carreira. A concorrência, a demora para atender clientes, a demora dos processos darem andamento na justiça, a má gestão dos processos pelos servidores públicos, nas varas da justiça, o cliente que não valoriza o advogado ou as pessoas em geral não valorizam o advogado, a advogada, diversos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, e a pessoa começa a dar atenção e a dar vida apenas a isso, aos problemas. E ela começa a se auto-sabotar, deixando fluir na sua mente pensamentos do tipo: eu nasci para isso? Será que eu escolhi a profissão certa? E sabe o que essa autossabotagem ela pode gerar? Ao profissional querer desistir da advocacia. A especialização ela é um momento importante na vida do advogado, que ele pode ter nutrido esse desejo ainda na graduação, foi o meu caso, porque quando eu encerrei a minha graduação, eu já estava me inscrevendo na pós-graduação, na especialização. A especialização ela é uma oportunidade para o advogado, quando ele se sentir confortável, ele escolher uma área de atuação no ramo do direito. Se especialista na área tributária, se especialista na área administrativa, se especialista na área criminal. A especialização ela é importante também, porque ela vai trazer para o profissional advogado uma amplitude no seu mercado profissional. Outros colegas advogados poderão contratar você, especialista, para atuar conjuntamente com eles em uma área que eles não dominam. É comum na área criminal colegas não atuarem no tribunal do júri. Eles só atuam até a pronúncia. Da pronúncia em diante tem que chamar um especialista que atue no tribunal do júri. É o meu caso. Eu atuo frequentemente no tribunal do júri. Eu tenho parceria com outros colegas advogados que são da área criminal, mas eles não têm atuação no tribunal do júri. E sabe o que isso vai gerar em você?
um lugar ao sol. Porque além de você ter uma especialização, um conhecimento, você escolheu uma área em que você quer atuar especialmente nela ou exclusivamente nela, você vai começar a ser referência, autoridade para os seus colegas da advocacia, e também a população vai começar a te enxergar como uma autoridade naquela área de atuação. Quando ele pensar em um profissional especialista naquela área, ele vai lembrar de você. Porque alguém falou, porque ele viu uma publicação sua nas redes sociais, ou de alguma forma ele tomou conhecimento que você é advogado especialista em determinada área. E ele, cliente, quer um especialista para determinada área. Aqui nós encerramos a nossa aula 2, o nosso segundo vídeo desta série Carreira de Advogado. Quero dizer para você que desejo que você tenha muito sucesso na sua vida. Que tudo que você for fazer na sua vida profissional, você tenha muito êxito. Deixa aqui o seu joinha. Também faça aqui a sua inscrição se você não se inscreveu. Indique para outros colegas para fortalecer o nosso canal. Até o nosso próximo conteúdo.